A paz do Senhor, meus irmãos, chegamos à lição de número 7, que será estudada amanhã, dia 18 de agosto, e tem como tema a deposição da rainha Vasti e a ascensão de Esté. O texto áureo está em Tiago, no capítulo 4, versículo 6, que diz: antes da maior graça. Portanto diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. A verdade prática nos diz que nós devemos nos conservar humildes, confiando na justiça de Deus, pois Ele governa a todos, abatendo ou exaltando. A leitura bíblica em classe está em Esté capítulo 1, versículo 10 ao 12, e nos versículos 16, 17 e 19. Segue a leitura no capítulo 2, dos versículos 12 ao 17. Chegamos à lição no tópico 1. A estrutura está dividida em 3 tópicos. O primeiro, o banquete de Assuero, e a recusa de Vasti. Os irmãos bem sabem a história de rei Assuero e a rainha Vasti, onde o rei Assuero, em um banquete, onde estava reunido ali todas as províncias do reinado, os seus generais, os seus súditos. E naquele momento o rei faz um convite à rainha Vasti para que elas se apresentassem com a coroa e com toda a sua beleza numa demonstração de poder ali do rei. Rainha Vasti, ela nega este convite. E isso se dá uma situação muito difícil ao rei Assuero, porque um dos princípios cristãos é de que o homem deve governar bem a sua casa. E neste momento, como poderia um rei que governa um império não ter uma autoridade sobre a sua própria casa? Mas segundo os estudiosos, eles trazem alguns pontos que não estão na Bíblia, mas que nos servem de um auxílio sobre a vida cristã desta mulher. Observe que o rei, a Bíblia diz que ele estava muito alegre devido ao vinho, provavelmente em um estado de embriaguez. Então, rainha Vasti pensa, eu não vou aceitar este convite porque ele está em um estado de não estar sóbrio. Então, passando-se esse momento de alegria devido ao vinho, ele pode se recuperar e pode entender que o pedido não estava de acordo com as normas, porque a rainha Vasti ela se recusou, entendendo que apresentar-se diante de uma reunião pública aos homens era algo que não era do comum costume persa. Então ela entendia dessa forma, mas não se deu. Após isso, o rei decide que ela seria deposta do cargo de rainha. Alguns até sugerem que Vasti estava grávida de Artaxerxes, que nasceu em 483 a.C., e não queria ser vista em público naquele estado. Isso a Bíblia não nos dá, é apenas um estudo para complemento. Mas o interessante, meus irmãos, é que o rei Assuero, ele toma a medida de tirar ao seu cargo, né, da rainha ser deposta, numa atitude que não foi intempestiva, não foi uma atitude autoritária. Ele submete ao caso ao exame dos sábios. Então a pergunta do rei, ela demonstra prudência quando ele diz o que segundo a lei se devia fazer da rainha Vasti, por não haver cumprido o seu mandato em Esté, no capítulo 1, versículo 15. Então no segundo ponto, a Vasti, ela resistindo à ordem do rei, ela é deposta, os sábios o orientam, dizendo que se o rei não tomasse essa medida, possivelmente causaria um problema familiar em muitos lares, porque muitas mulheres iriam dizer, se a própria rainha não se submeteve à ordem do rei, né, não atendeu à ordem do rei, as mulheres iriam ver ali como um exemplo de desobediência aos seus maridos. Então, a Bíblia fala aqui sobre a obediência e sobre a desobediência de Vasti, e mais à frente, no ponto 3, nós vamos ver a obediência de Esté. Para fechar o ponto 2, uma das qualificações exigidas do líder cristão é exatamente esta: governar
a sua própria casa, conforme 1 Timóteo, no capítulo 3, e no versículo 4 e 5. E a sentença de Vasti foi devido à conduta da rainha ser um péssimo exemplo para todas as mulheres do reino, porque a notícia deste feito da rainha sairia a todas as mulheres, de modo que desprezarão seus maridos e aos seus olhos, conforme está no capítulo 1 e versículo 17. Então Esté, a judia, se torna rainha em terra estranha, no terceiro ponto. E aqui o princípio de obediência será estudada. Observe que, levada à casa do rei, Esté ficou sob os cuidados de Hegai, que era o guarda das mulheres, de quem logo conquistou a simpatia. Uma pessoa obediente e humilde tem muitas portas abertas. Do contrário, o orgulhoso fecha muitas portas e se submete a várias provas que poderiam ser evitadas. O homem orgulhoso, a Bíblia diz que a altivez de espírito, o orgulho, ele precede a queda. E Esté achou graça aos olhos de Hegai, que faz passar ao melhor lugar da casa das mulheres, conforme Esté no capítulo 2, versículo 9. Esté acha favor e ele faz com que ela fique ali no melhor local da casa, seja servida pelas melhores mulheres ali, né? E seja favorecida para esse processo de escolha da nova rainha. A obediência de Esté, ela é um exemplo para todos nós cristãos, porque ela não exigia explicação para obedecer, por exemplo, seu primo. Ela obedeceu à risca a ordem de Mardoqueu, no Esté capítulo 2, versículo 10. Ela não procurava explicações, ela apenas se submetia e obedecia. Então, outro exemplo de Esté é que ela tinha um respeito mútuo por Mardoqueu e Mardoqueu com ela também, né? Esté, ela passando diariamente diante do pátio da casa das mulheres, ou melhor, Mardoqueu, né, passando diariamente diante do pátio da casa das mulheres, ele procurava saber como ela estava, conforme Esté 2:11, procurava saber como ela estava se comportando, como estavam tratando, e então demonstrava esse respeito e cuidado mútuo entre eles. Há vários outros pontos a serem abordados na lição, que nós, todo o corpo discente da Escola Bíblica Dominical da Tremembés, da classe de adultos, estarão de modo presencialmente abordando. Então fica aqui mais uma vez o nosso convite para que amanhã nós estejamos todos juntos para estudarmos essa maravilhosa lição. Que Deus abençoe a todos e que o Espírito Santo fale conosco, como sempre tem feito, através da Escola Bíblica Dominical.